Boa tarde, Regina. Boa tarde, Fábio. Bem-vindos à roda virtual com o tema de equação da medicina mente e corpo. Para quem não me conhece, eu sou a Francesca, diretora de comunicação da Lapinha. A Lapinha é um spa clínico no interior do Paraná, que atua há 47 anos na área de medicina naturista, medicina integrativa, com cuidados de corpo, mente e alma. E aqui comigo eu tenho duas pessoas muito queridas que nós deveríamos todos estar na Lapinha hoje, e todos aqui com que loucura, e não estamos, então vou apresentar um a um rapidamente. Nós temos a doutora Regina Chamon, que é graduada, que é formada em hematologia na Unicamp, foi trainee pela Escola de Medicina de Harvard como instrutora do programa SMART para manejo de estresse e treino de resiliência, abordagem que permite mudanças de hábitos de vida para recuperação de saúde em pessoas afetadas pelo estresse na esfera física ou emocional. Também graduada em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, e em seguida formada instrutora de meditação na Faculdade de Medicina da Unifesp, curso da qual é docente junto ao Dr. Roberto Cardoso. Obrigada, Regina, por estar aqui. Obrigada, boa tarde. Também, Regina tem um podcast maravilhoso que chama Desestresse, que vocês podem baixar ele tanto pelo Spotify como pelo Deezer. É isso, né, Regina? Tem mais alguma? Tá no Google Podcast também. Ah, que legal, que legal. E comigo, um amigo que foi que me apresentou a Regina, que já veio para a Lapinha, que é muito querido, Fábio Romano, que é biólogo, formado pelo Mackenzie em São Paulo, pós-graduado em Medicina Comportamental pelo Unifesp e Medicina Integrativa pelo Einstein em São Paulo. Proficiência em Medicina Tradicional Chinesa e Shiatsu, formado em Anatomia Emocional e Somatic Experience Trauma Healing pelo Somatic Experience Trauma Healing Institute. Formado também em Health Coach pela Duke University e Coach Ontológico. Formação em Mindfulness pela Breathworks, e também facilita o processo de desenvolvimento de grupos pelo Instituto Ecossocial. Facilitador do Programa Internacional de Liderança WYSE e terapeuta corporal do Grupo de Medicina Integrativa do Einstein. Também é coordenador do Programa Survivorship de Oncologia do Hospital Einstein. Bem-vindos, pessoal. Obrigado. Legal. Não estamos na Lapinha, mas estamos de coração juntos, é isso que importa, né? Hoje, os dois temas que a gente vai abordar, né, talvez por vários pontos de vista um pouco diferentes, é o estresse e a resiliência. Então, Regina, vou começar por você. O que é o estresse e se ele é sempre ruim? Na verdade, não. O estresse é uma resposta natural do nosso corpo que tem a intenção de nos proteger de qualquer ameaça física ou emocional. Então, ele é uma resposta boa para a gente. O problema é quando a gente começa a entender que a gente não tem capacidade de lidar com essas ameaças, e aí o nosso corpo vai desenvolver uma resposta muito acentuada, ou quando esse estresse é constantemente ligado na gente, né? Então, quando a gente fica com essa resposta de estresse o tempo todo ligada, e aí ela começa a nos prejudicar. Mas, a princípio, é uma resposta que nos protege, que faz com que a gente consiga lidar com desafios, que faz com que o nosso corpo esteja pronto para ter uma ação a qualquer demanda do ambiente externo ou interno que a gente tiver. Então, o estresse nem sempre é ruim, na verdade, é o que nos fez sobreviver ao longo de todos esses anos. E engraçado que tem uma conotação, a gente escutou desde criança, né? Aquela pessoa super estressada, tinha uma conotação negativa com isso, né? E, Fábio, para você, o que é resiliência? Que é uma palavra que a gente tem escutado tanto nesses últimos dias, né? A resiliência, na verdade, o termo resiliência vem da física, né? Que é uma característica de alguns materiais de retornar ao seu estado de origem após receber uma carga, uma pressão. Ele recebe essa pressão e consegue retornar no local de origem. Mas a psicologia emprestou esse termo, né? Emprestou esse termo da física e traduz como uma forma de adaptação. E aí tem uma diferença muito importante, né? Quando a física fala que esse material retorna ao ponto de origem, a psicologia não fala que você vai necessariamente retornar ao ponto que você estava antes de sofrer essa pressão, essa carga emocional ou psicológica ou até física, né? Mas então é uma capacidade de adaptação a essa pressão. Isso que você falou, né, Fábio? Essa coisa de não voltar, eu acho que as pessoas nesse momento estão com essa pressa de voltar.
E a gente até tem visto, né, assim, de voltar, talvez, não vamos voltar, não tem uma volta, né, não existe uma volta, mas isso eu falo também com experiência própria, é um aprendizado muito difícil. Então, como acalmar o coração de uma pessoa que a única coisa que ela pensa é assim, eu quero voltar como antes? Gina? Eu acho que, como você falou, né, Fran, não tem como voltar como antes, mas tem como a gente sair transformado de qualquer situação, de qualquer desafio que a vida nos coloque. Então, acho que ao invés da gente ficar buscando sempre voltar ao normal, é mais interessante a gente começar a buscar, ok, essa situação está acontecendo, eu não tenho como sair dela agora, então como é que isso de alguma maneira pode me transformar? Qual que é o sentido que tudo isso vai ter quando as coisas mudarem, quando a gente sair dessa incerteza, desse momento de incerteza, né? Então, eu acho que é um excelente momento para esse tipo de reflexão e que às vezes a gente fica um pouco aflito de ter essas reflexões e a gente quer fugir um pouco dela. Então, eu tenho essa sensação que a gente querer voltar para o normal é essa dificuldade que a gente tem de sentar com a incerteza, pensar o que ela representa pra gente, como é que a gente vai se transformar a partir disso, porque a transformação ela nem sempre é gostosa, né? Às vezes lá no final a gente vê que foi bom, mas o processo todo é um processo que é estressante, que nos coloca fora da nossa zona de conforto, que faz com que a gente tenha que olhar para um montão de coisa que não tá legal, ao mesmo tempo que a gente olha para outras coisas que estão boas, e aí tentar conseguir esse equilíbrio. Então, é o desconforto de lidar com a incerteza. E Super, Fábio. Só complementando um pouquinho, o que a gente vê hoje na sociedade, falando, generalizando, obviamente, né? Falando da grande maioria, em termos de comportamento. Ou você está no pânico, ou você está na negação, fingindo que nada aconteceu, sai na rua, se reúne nos bares, ou que estão abertos, ou faz festa particular, etc. Essa negação, na verdade, vem do pavor que a gente tem de lidar com as incertezas. Então, o medo de ficar num lugar incerto do que está acontecendo realmente, quando a gente escuta, ainda mais falando de Brasil, discursos que não estão alinhados, assim, é uma gripe, não é uma gripe, é sério, não é sério, é letal, não é letal, até quanto tempo vai durar a quarentena, e estende, mas por mais quanto tempo, e a economia, enfim, são tantas incertezas, e além disso que você está dizendo, né, como é que vai ser isso daqui para frente, gera um medo de tal tamanho que eu prefiro negar. Claro que isso é inconsciente, né? Ninguém está consciente que está negando. Quando você está consciente disso, obviamente você para de negar e começa a olhar para a questão. Bem ou mal, você começa a olhar para a questão. Eu tenho pensado muito na questão do privilégio, né, Fábio? Acho que até eu e você numa live há um tempo atrás, não sei, Regina, se a gente falou, se essas questões elas vêm de uma posição muito privilegiada, se de uma posição que eu estou tranquila, eu estou tentando ficar tranquila, né? Estou tentando, porque eu sei que se acontecer uma coisa comigo, eu vou poder, né, ter acesso a um médico, eu vou poder. Mas isso vai muito além, né? Não é só a questão do privilégio, né? Acho que é a questão realmente de um aprendizado, né, Regina? Ah, com certeza. Na verdade, o que é sempre importante a gente colocar é que essas são mudanças, toda essa questão do estresse, da resiliência, essas são mudanças biológicas que acontecem no nosso organismo, né? Então, não é só, eu tenho a impressão de que isso acontece, não, a gente tem mudanças biológicas acontecendo, as substâncias do nosso corpo, elas estão sendo, muda-se o padrão de liberação de hormônios, de neurotransmissores, de mediadores inflamatórios. Então, o estresse, ele se manifesta, na verdade, a intensidade dessa resposta, ela se dá pela capacidade que a gente percebe que tem de lidar com aquela situação. Então, mesmo quem tem uma condição, às vezes, financeira mais privilegiada, não sente que tem uma capacidade emocional de lidar com a situação. E aí, o impacto do estresse nela também vai ser muito grande, né? Por outro lado, uma pessoa que financeiramente está menos confortável, ela pode se sentir emocionalmente mais apta a lidar com aquela situação, porque ela está sempre lidando com desafios. Então, isso não tem muito relação, dentro da perspectiva que eu vejo, né, dessa questão da medicina mente-corpo, não tem uma relação linear. Isso não é linear. Financeiramente eu estou melhor, então eu vou conseguir lidar melhor com essa situação. Até porque, Fra, o que a gente tem visto é que muita gente que financeiramente tem uma condição boa continua não tendo vaga em hospital quando precisa, né? Isso é uma realidade que a gente tem passado. Então,
Nesse momento, não há dinheiro no mundo que compre uma vaga de hospital, porque simplesmente essa vaga não existe. Tá cheio, tá tudo ocupado. Fábio, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que isso que a Rê coloca primeiro assim, o estresse não deve ser julgado, né? Então, o que para mim é difícil de enfrentar, e você pode olhar para mim e falar, nossa, Fábio, você está estressado com isso? Para mim isso é importante, para mim isso é difícil. Então, não dá para julgar o que é estresse para um, o que é para o outro. É a forma como a gente olha para a situação. Então, e aí vem as práticas mente-corpo, que eu acho que podem ser muito importantes nesse momento, que ajudam a gente a ficar no momento presente e enxergar o problema de um tamanho mais próximo da realidade. Porque a mente, quando entra no devaneio, né, a gente tem dois estados mentais, o foco na atenção da atividade de momento presente ou pensamentos em devaneio. Quando a gente está nesse fluxo de pensamentos em devaneio, a maior parte do tempo a gente está em pensamentos negativos. Isso num período normal. Num período de tensão, de medo, de preocupação, eu acho que esse percentual aí, que normalmente é de 60% de pensamentos negativos, aumenta consideravelmente, o que aumenta ainda mais o medo. Então começa a ficar um problema do qual eu não tenho menor condição de lidar com ele. Então, o primeiro passo para isso, eu acho que é enxergar o problema do tamanho real dele. Então, as práticas mente-corpo ajudam um pouquinho nisso. Eu acho que a Rê pode melhor. Né? Acho que antes da gente chegar nas práticas, Regina e Fábio, contam, assim, fala um pouco para a gente como que esse estresse ou essa constante fuga, essa constante pode impactar realmente a nossa saúde. Não só eu estou preocupada, mas como realmente pode impactar assim, a nossa saúde fisiológica. Se a gente pensar no estresse quando ele fica crônico, né, é isso que a gente chama dessa equação da medicina mente-corpo. Então, assim, a nossa propensão à doença, ela é igual ao estresse crônico dividido pela resiliência. Ou seja, quanto maior o nosso estresse, maior a nossa propensão à doença, mas quanto maior a nossa capacidade de resiliência, menor a chance da gente adoecer. E aí, quando a gente fala adoecer, o que é esse adoecer, né? Então, a gente pode ter sintomas físicos por esse impacto do estresse, sintomas como dor crônica, dor de cabeça, o bruxismo, né? Que é ficar mordendo, alterações da qualidade do sono, então, tanto insônia quanto dificuldade de manter o sono, ou mesmo o que a gente chama do terror noturno. A gente tem ouvido muita gente falar de sonhos, pesadelos. Então, isso é uma manifestação bem frequente também. Se a gente pensar na questão da nossa imunidade, a gente sabe que o estresse, ele impacta diretamente no sistema imune, e a gente tem uma alteração da imunidade que faz a gente ficar mais suscetível a uma série de doenças infecciosas, e também pode ser um gatilho para o aparecimento de doenças que a gente chama de doenças autoimunes, né? Lúpus, psoríase, uma série de doenças desse grupo aí autoimune. Também sintomas relacionados às nossas emoções. A gente tem um risco maior de ansiedade, de depressão, sensação de irritabilidade, nervosismo, impaciência. E também quando a gente pensa na questão dos nossos comportamentos, quando a gente está sob uma carga de estresse muito grande, a gente tem uma tendência maior a buscar por vícios, aumentar o tabagismo, consumo de álcool, que também a gente está ouvindo muita gente falar, né, que tem bebido mais. E também compulsões alimentares, alimentos doces, gordurosos, tudo isso a gente sabe que a longo prazo tem um impacto bem negativo na nossa saúde. Então, se a gente pensar de maneira bem objetiva, as doenças mais prevalentes no mundo hoje, elas estão relacionadas ao estresse. Elas têm o estresse como esse pano de fundo para o seu desenvolvimento. Então, doenças cardíacas, infarto, pressão alta, derrame, AVC, as doenças metabólicas, obesidade, sobrepeso, diabetes, tudo isso está relacionado de alguma maneira com o estresse. Isso explica, Fran, desculpa. Não, claro. Quando você começou falando, né, que o estresse a gente sempre dá uma conotação negativa. Então, na natureza, se a gente pensar quando o ser humano ainda tinha que caçar o alimento, bem lá atrás, esse estresse era muito agudo, ele era muito pontual. E esse estresse pontual, a gente tem adaptação para isso. Né? O corpo lida muito bem com um momento de estresse, um pico de estresse. Agora, esse estresse prolongado, esse estresse crônico, ele é muito prejudicial. Né? E isso aí basta viver numa grande cidade para você estar sob essa pressão constante. Ainda mais num período de medo. Então, isso aumenta muito. E aí entram todos esses desequilíbrios que a doutora Regina colocou agora. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar.
E aí pensar em estratégias de como sair disso, porque assim, pensar em evolução adaptativa, alguns milhões de anos, né? E não dá tempo de esperar isso acontecer. E a gente não está precisando caçar nenhum leão, né? Tem comida chegando dentro da nossa casa, né? Não estamos precisando matar ninguém, precisa só... Não, muito... Essa questão do estresse como negativo, mesmo eu sabendo intelectualmente isso, ainda para mim, porque com pessoas que são muito, talvez, agitadas, nervosas, eu fico pensando negativamente, sabe? Sem querer, né? Assim, realmente tá na gente essa crença, né, que não é boa. Mas, Fábio, como as práticas mente-corpo podem ajudar na nossa capacidade de resiliência? Se a gente pensar em resiliência em si, eu vou chegar na tua resposta, mas antes, acho que a primeira coisa é a gente conseguir dissociar um pouquinho o que é o fato, o acontecimento, e o que é o nosso sofrimento psíquico, que é devido ao fato, de como eu enxergo esse fato. Então, conseguir se descolar, entender que você não é aquele fato, teve um fato do qual eu me sinto assim ou assado, ajuda muito. Então, em primeiro lugar, é isso que as práticas mente-corpo te ajudam. A você entrar em contato com você. Seja no sentido da sensação, começando com o corpo mesmo, de sentir o corpo. E aí você consegue entender o que aconteceu e entender que você não é aquilo. Isso é um primeiro lugar. O segundo ponto, que talvez seja um pouco mais claro, é diminuir a quantidade de pensamentos exacerbados que a gente tem, do qual a gente não controla. Sabe quando você está lendo um livro e chega no final da página, você fala, o que eu li? Vou ter que ler de novo? Algum momento daquela leitura, seu olhinho continuava ali nas páginas, nas letras, mas em algum momento daquela leitura, um pensamento invadiu e te sequestrou. E você nem percebeu. Então, isso acontece o dia todo com a gente, independente se você está lendo, se você está lavando louça, se você está vendo um filme, se você está numa reunião, você desconecta. Então, o treino de foco de atenção ajuda a gente a não se desconectar ou perceber mais rápido quando houve esse sequestro por um pensamento. E se for um pensamento negativo, você consegue controlar isso. Você escolhe controlar isso. O que acontece também, Fra, é que assim, essa questão da atenção, ela, de novo, ela tem um motivo biológico. No nosso organismo, as coisas que são instintivas e que têm a função de nos ajudar a sobreviver, elas são muito potentes. Então, elas tomam a dianteira sempre que alguma coisa aparece ali. Essa questão da atenção também está relacionada com a nossa capacidade de sobrevivência. Porque você imagina o ser humano, que é uma espécie bastante frágil, né? E que a gente, lá nos primórdios, a gente vivia num ambiente que para a gente era extremamente ameaçador. Então, a gente estava na selva, a gente estava numa floresta, enfim, a gente vivia num ambiente onde a gente era uma espécie muito frágil. E se nesse ambiente a nossa atenção ficasse em um único ponto sempre, provavelmente alguma ameaça ia chegar de algum lugar e a gente não ia perceber. Então, para que a gente pudesse sobreviver, a nossa atenção ela tem essa característica dispersa. Ela fica pulando de um estímulo para o outro, para que a gente possa rapidamente se proteger. E, em geral, ela fica pulando entre os nossos sentidos. Então, você ouve alguma coisa, você olha. Alguma coisa passa aqui, você olha. Você sente um cheiro diferente, você olha. Né? Então, fica pulando entre os nossos sentidos e fica pulando. O que captura muito a nossa atenção são as informações de ameaça. Por isso que você olha o noticiário e tem uma informação que é uma ameaça, você não consegue parar de olhar. Porque isso está diretamente relacionado com a sua sobrevivência, né? Só que hoje a gente vive num ambiente em que a maior parte do tempo a gente não tem uma ameaça nos circundando, não tem um animal querendo nos atacar, né? Eventualmente não tem um vírus tentando matar a gente. A gente tem comida disponível o tempo todo, então a gente não vive num ambiente que é tão ameaçador. Só que, como o Fábio falou, a nossa mente ela não teve essa evolução biológica que acompanhasse essa mudança do nosso ambiente. Por isso que as práticas mente-corpo, as práticas atencionais, elas são tão importantes, para que a gente possa sair dessa atenção que é dispersa e é só reativa, e para que a gente possa treinar intencionalmente onde a gente quer colocar a nossa atenção, para que a gente possa educar a nossa mente de que ela pode ficar prestando
atenção em um ponto só por mais tempo sem estar ameaçada pelo ambiente. Exatamente. E vocês acham que isso é para todos? Vocês acham que tem algumas pessoas que são mais que podem ter a personalidade que conseguiriam fazer isso, ou tem pessoas que não conseguem fazer isso? Quer que eu comece e conclui? Vai, que essa pergunta é difícil. Eu sei, não estava aqui no roteiro. Tirando patologias, que aí a Regina pode falar um pouquinho melhor, sim, todo mundo consegue. Mas a metodologia que você está usando, ela é muito importante. Você não vai para academia e começa a levantar 50 quilos no primeiro treino. Você começa com 1 quilo, depois você vai para 2 e vai treinando. Quando ficar fácil, você vai para 3 quilos. Treina, treina, treina quando ficar fácil. Então, assim, a meditação é a mesma coisa. O tempo do qual você faz a prática, ela é menos importante do que a frequência com que você faz. Então, todos os dias, 1 minuto é mais importante do que 1 hora, só que uma única vez na semana. Começa com 1 minuto, ficou fácil, vai para 2, ficou fácil, vai para 3, ficou difícil, não tem problema, volta para 2, treina 2 de novo. Então, é possível. Mas existem outros caminhos também. Não precisa começar necessariamente numa prática formal. Então, por exemplo, existem atividades que a gente chama de atividades meditativas. Dá para você, se for uma atividade automatizada, você consegue fazer essa atividade e pensar em outras coisas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, correr na esteira. Você vai para a esteira da academia, corre 1 hora e pensa em todos os problemas da vida. Mas jogar tênis e ficar sem olhar para a bolinha e focar na bolinha, você não joga tênis. Então, por exemplo, existem atividades que, se você está com esse pensamento negativo muito forte, se você percebe que você está ficando com medo, tem uma angústia presente, primeira coisa, desconecta das notícias, de mídias, e tenta se distrair. Essa distração pode ser organizar os seus livros no seu armário. Só que se você for simplesmente tirar, limpar e guardar de novo, pode ser que nessa atividade de só passar um paninho, você consiga ficar pensando nos problemas. Mas se você começar a elaborar um pouco... A gente está com um pouquinho... O que é ficção? Então, assim, eu tenho que pensar para fazer, eu tenho que manter meu foco de atenção naquilo. Então, como distração, isso me ajuda a tirar um pouquinho desses pensamentos negativos. Rê, pega a bola aí. Eu acho que é importante a gente diferenciar, porque eu ouço muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu queria aprender a meditar, como é que faz para meditar? E muitas vezes a pessoa vem com essa demanda, mas o que de fato ela precisa não é meditar, o que ela quer não é meditar, ela quer se acalmar, ela quer relaxar, ela quer ter um momento de descanso, mas ela não sabe exatamente como, né? Porque na mídia a gente ouve isso, a meditação é boa, a meditação ajuda a relaxar. Então, muitas vezes o que a pessoa precisa é de uma atividade que estimule no nosso corpo a chamada resposta de relaxamento, que é o oposto da resposta de estresse. E uma série de atividades estimulam essa resposta de relaxamento. O que a gente precisa é que seja uma atividade repetitiva, física ou mental, e que a gente traga a nossa atenção para aquela atividade. Toda vez que a gente se distrai, a gente volta a atenção para a atividade de novo. Então, esse exemplo que o Fábio deu é um exemplo legal. Vou arrumar os meus livros. É uma atividade repetitiva, né? Está tirando o livro, limpa. E toda vez que você se distrai dessa atividade, você volta para ela de novo. Né? Então, você está focado nessa atividade de organizar os seus livros. As técnicas de respiração são muito boas também, né? Muitas vezes só a manipulação da respiração tem um potencial muito grande de estimular essa resposta de estresse e tirar a gente desse pico do estresse, né? Então, eu acho que é importante. E quem está estressado por muito tempo ou está com um nível da resposta de estresse muito aumentada, dificilmente essa pessoa vai conseguir meditar. Uhum. Mas talvez ela consiga relaxar através de uma massagem, de um banho quente, de um estímulo mais corporal, né, Fábio, do que um estímulo necessariamente mental. Então, acho que é sempre legal a gente entender o que está por trás desse. Eu quero meditar. Todo mundo pode meditar. Né? Qual que é a sua real necessidade? E, de repente, nesse momento, a melhor prática para você não vai ser a meditação. Vai ser outra. Vai ser um escalda-pés, né, que vai esquentar a parte de baixo do seu corpo e vai tirar essa atividade mental tão exacerbada. Então, é legal a gente entender o que está por trás desse eu quero meditar.
Como tudo na medicina, e não só na medicina, assim, nós somos indivíduos únicos, né? Cada um tem a sua necessidade. A gente vê isso na mapinha, as pessoas chegam a falar, fulano fez isso, eu quero fazer isso. E vai ver, não é isso, assim, baseado ali, né, nos profissionais, talvez não é a coisa melhor, mas a pessoa vai assim, fala assim, eu vim, o meu amigo Fábio esteve aqui há um mês atrás, ele fez isso, eu quero fazer exatamente isso. E isso acontece com muita frequência. Uma das coisas, as pessoas estão com muita sede desse relaxamento, desse sentimento de, né? E a gente viu isso ontem mesmo no Instagram da Lapinha, a gente fez um post sobre respiração, e você hoje, né, Regina, fez nas suas redes, e eu comentei com a Isa hoje de manhã, até falei, você acha que a gente fez alguma coisa diferente? As pessoas, teve um engajamento muito maior do que normalmente, mesmo quando a gente posta receitas, que são coisas que as pessoas geralmente buscam, né? Teve realmente uma repercussão que me mostrou, falou assim, gente, a gente precisa falar mais sobre isso, porque as pessoas que confiam na nossa, né, no nosso conhecimento, no nosso conselho, estão pedindo isso. Então, realmente, as pessoas estão com muita sede. Uma das coisas que eu queria perguntar para vocês é se o benefício que nós temos nesse momento de relaxamento para o nosso corpo, para a nossa saúde, é o mesmo do que tomar um copo de vinho ou tomar um remédio relaxante? É a mesma coisa que nós recebemos? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando doer, massageie, não anestesie. Acho que tem uma diferença enorme nisso. Quando a gente está falando de buscar um recurso, seja o álcool ou uma droga, a gente está buscando uma anestesia. E a proposta é massagear, é botar a mão na questão com carinho, com acalento, dentro do seu limite, para conseguir transformar aquilo. Porque se na hora que passar o efeito da anestesia, ela está ali de novo. E é o que está acontecendo muito agora, né? O pessoal está se anestesiando, assim, e não estão colocando... Isso é trazer autonomia, né? Isso que o Fábio falou, a gente trazer autonomia para o nosso próprio cuidado. Você não depende de uma coisa externa para te trazer bem-estar, para te trazer calma. É um recurso interno que a gente fortalece. Muitas vezes o que eu vejo acontecer, principalmente com médicos e tudo mais, é que se considera que uma coisa simples não seja eficaz. Então, como é que a respiração, que é uma coisa que é simples, que está ali o tempo inteiro, como é que isso vai ser melhor do que um remédio, por exemplo, né? Então, é importante a gente entender que as coisas simples, elas funcionam e elas são extremamente eficazes. Então, não adianta a gente querer buscar aquela resposta super elaborada, um tratamento super high-tech, se o básico a gente não está conseguindo fazer, né? Eu tive essa mesma sensação que você, Fran. Eu fiquei com a sensação assim, gente, tem um mês que todo dia eu fico falando de respiração, eu fico ensinando as pessoas a respirarem. Acho que deu, né? E aí hoje eu fui lá, fiz um post sobre respiração e todo mundo, nossa, que legal, compartilhei, tá me ajudando tanto. Porque o que a gente precisa agora é isso, é uma coisa simples e eficaz, e que você consegue fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, e que você não depende de ninguém, é você com você, né? Então, acho que trazer esse olhar para o simples e entender a importância que o simples tem é muito significativo e muito poderoso. E é muito democrático, né? Todo mundo pode fazer, que eu acho super importante nesse momento. E eu acho que quando essa coisa do autocuidado, né? A nossa responsabilidade, né? Para nós mesmos. Eu acho que quando a gente faz uma coisa dessa que tem um poder tão positivo, a gente também vai colhendo outros frutos, né? Eu me sinto orgulhosa de mim mesma, que eu consegui fazer isso para mim. Então vai acontecendo, assim, inúmeras coisas, né? Fala. Isso. Desculpa. Vai. Em outras palavras, é o treino da resiliência. Chegamos no ponto. Não. O que eu ia dizer é que isso não quer dizer que eventualmente a gente não vai usar remédio. Eventualmente, a gente, mesmo com tudo isso, a gente vai precisar de uma medicação. Porque esses momentos de crise, eles podem desencadear uma série de doenças que a gente precisa do apoio de um remédio por um tempo, até a gente conseguir restabelecer a química corporal, a fisiologia corporal. Né? Então, a gente não está dizendo aqui que, não, então vamos todo mundo parar de tomar remédio e vamos ficar só respirando. Não é isso. Né? Mas que muitas vezes esse recurso que é tão poderoso, ele está sendo pouco utilizado.
Não, com certeza. E a gente até amanhã nós temos uma conversa com o psiquiatra, o Eduardo Sincero, que é um cara super legal, que fez um trabalho lindo na Cracolândia e em Londres também, que com tóxico-dependentes, né? Então, a gente vai falar que existe um lugar para isso, né? Não precisa julgar. Mas eu acho que essa questão, né, do Fábio falou de massagear, em vez de acho que, por exemplo, assim, todo mundo, né? O álcool ficou uma coisa assim, todo mundo, né? Vamos beber um pouquinho para relaxar. Que imagina, eu sou italiana, né? Cresci num mundo dos vinhos, mas eu vejo isso, principalmente com mulheres da minha idade, né? Mulheres perimenopausa, mulheres, sabe, que já estão assim com os filhos um pouquinho mais maiores, mas que virou uma coisa assim, é o que eu faço para relaxar, eu preciso daquele momento e talvez às vezes sem olhar um pouco, né? Algumas questões que talvez precisariam ser olhadas, né? Eu falo isso por mim, mas eu acho que tem outras, né, algumas outras pessoas devem estar passando por isso. A Regina falou um pouquinho antes. O relaxamento, ele é bem-vindo, né? Não é necessariamente a meditação. Então, talvez você não precise relaxar com o álcool, mas você pode buscar outra forma de relaxar. Um exercício respiratório, ou até a música, mas não a música como entretenimento. Né? Eu não vou pôr meu samba que eu gosto de ouvir, não vou pôr meu MPB. Não, eu vou buscar uma música que proporciona relaxamento. Então a gente sabe que tem músicas do estilo barroco que proporcionam isso, cantos gregorianos que proporcionam isso, bineural, né, dos fones de ouvido também. Tem muita coisa boa também para a gente ir atrás, que são formas de relaxamento, que vem de um lugar externo, obviamente, né? Não é o que eu faço, mas eu não estou tendo um efeito colateral, eu não estou tendo um efeito adverso que está causando um prejuízo no meu corpo. E a questão do álcool é muito interessante também, Fran, porque a gente tem essa falsa percepção de que a gente relaxa e dorme melhor quando a gente bebe alguma coisa, né? E, na verdade, isso não acontece, porque a gente até tem um relaxamento muscular quando a gente consome o álcool, mas o álcool, ele inibe uma fase muito importante do nosso sono, que é o sono REM, que é onde o sono se aprofunda e a gente, de fato, descansa. Então, mesmo que você beba uma tacinha de vinho à noite, isso vai ter um impacto negativo no seu sono. Você não vai ter um sono que é tão reparador quanto ele poderia ser. Aí, o que acontece? No dia seguinte, você acorda, você já tá meio cansada, aí você toma um monte de café para conseguir se manter. Aí, a cafeína te faz ficar super acordado. Aí, à noite, você precisa tomar um vinho para relaxar. E aí, a gente vai criando um ciclo vicioso, né? Então, a gente eventualmente tomar alguma coisa porque é gostoso, porque nos dá prazer, tudo bem. Mas quando a gente começa a utilizar isso como um remédio, isso vai causando essa bola de neve. E aí a gente volta na questão aí desse equilíbrio entre o estresse e a resiliência. Então, no final das contas, o que a gente quer para diminuir a nossa chance de adoecer? A gente quer reduzir o estresse crônico e aumentar a capacidade de resiliência. E dentro da capacidade de resiliência, tem uma parte que é uma parte física mesmo, né? O nosso corpo está forte para lidar com as situações, e isso a gente vai conseguir através de um sono reparador, de uma alimentação adequada, de algum tipo de atividade física, de movimento. Tudo isso faz parte da gente aumentar a capacidade de resiliência do nosso corpo. Eu estava lendo no domingo que a Sardenha, né, que é uma das Blue Zones, mesmo a Itália sendo tão afetada com o Covid, que a Sardenha, por estar, é uma ilha, né, tem outras razões geográficas também, mas que eles tiveram, mesmo sendo a Sardenha uma população de pessoas mais velhas, né, que são mais riscos, mas que eles tiveram muito menos caso de Covid. Eu não acho que é uma coincidência tão fora, né, de se pensar. Fábio, eu queria voltar para você, que a gente conversou sobre enxergar o real tamanho do problema, né? E como que, assim, conta um pouco para a gente, porque a percepção de um problema pode ser diferente olhando de fora para dentro, né? Quando você está nele, talvez um problema para mim agora seja imenso para mim agora, mas como, assim, se pudesse dar algumas dicas assim para a pessoa, para não é measure, ver o tamanho desse problema, se ele realmente é um problema. Morando no exterior, estava confundido. Lá. Lembrando um pouquinho do que a Regina colocou agora há pouco, a gente tem uma estrutura do nosso cérebro que garante a nossa defesa, a nossa proteção, e funciona super bem, né? Ao tamanho da nossa espécie, da nossa população, que ele é muito mais forte do que o nosso cognitivo. Então, ele toma conta na hora de um medo, na hora de um estresse. E aí,
seja um medo real, né? Literalmente um cachorro que tentou te pegar, ou você imaginar que tem cachorros fora da sua casa loucos para te pegar e você nem sabe, na real, se tem cachorros ali ou não. Para o teu organismo, tanto faz. Se você está imaginando que eles existem ou se ele de fato existe. Primeira coisa é essa. Se eles existem dentro da tua mente, para o teu sistema de defesa, ele começa a acionar, ele começa a ligar. E aí ele é tão forte que de fato você não percebe se isso é real ou não. Se esse cachorro está preso, se aquela coleira é forte e vai estourar, ou ela é frágil e de fato ela pode estourar e ele pode vir para cima de você. Você está com pânico e você nem percebe, você consegue enxergar o cenário, fazer uma leitura do cenário. Então, sair desse estado de pensamento repetitivo e negativo, eu acho que é o primeiro ponto. Isso ajuda a gente a enxergar a realidade da coisa. Então, as práticas meditativas ou práticas de relaxamento, né, não estou nem falando da meditação formal em si, exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, músicas, atividades que te façam você focar em outra coisa, ajudam a gente a sair um pouquinho desse lugar que a gente chama de sequestro da amígdala do sistema límbico, né? Que é o estresse. E incentivar a resposta de relaxamento do corpo. Uma vez feito isso, você não está só sobre a ação desse sistema límbico, que é o sistema de defesa. A tua parte cognitiva começa a participar da sua elaboração de resposta. Você não está no automático, você não está só reagindo, você está conseguindo pensar melhor, com mais clareza. É nesse lugar que eu falo das práticas meditativas, né? Ou práticas de contemplação, melhor dizendo. Mas sempre uma pessoa, a gente falou isso no começo, né, que a gente não pode julgar o estresse da pessoa, o tamanho do estresse da pessoa, né? Eu aprendi isso com a maternidade. Realmente, só a maternidade me fez entender isso, porque uma coisa que era muito, que eu achava super fácil, sei lá, e meu filho talvez achava que era difícil para ele, né? Você tem que realmente a simpatia, saber que aquilo é difícil para ele, né? Mas então, independente do tamanho dos nossos problemas, pelo que eu entendi, independente deles, existem coisas, mesmo coisas super sérias, né? Tipo, sabe, a perca de um trabalho, a perca de uma renda, a morte de uma pessoa querida, né? Isso são coisas muito reais, muito mais do que se eu não estou achando tinta para pintar meu cabelo branco, por exemplo, né? Que pode ser naquele minuto um estressezinho, né, que eu estou passando, mas que nós temos o poder, pelo que eu estou escutando de vocês, né, especialistas, que nós temos um poder de deixar que esse estresse não nos machuque tanto, é isso? É isso, Fran. E eu acho que, assim, essa é uma habilidade que a gente precisa treinar, né? Então, não é do dia para a noite que a gente fica bom em fazer isso. No começo, quando você está ali no meio da confusão, pode ser difícil. Não, mas eu não sei o que é sentimento, o que é pensamento, o que está acontecendo mesmo. Então, precisa de treino. Por isso que a gente insiste tanto nesse treino diário, nas práticas diárias, que você vai fazer quando você está bem, quando você não está bem. Porque isso vai ensinando o seu corpo, a sua mente, as suas emoções a como lidar com cada uma dessas situações. Então, se nesse momento eu não estou conseguindo praticar muito bem, tudo bem, respira, que isso vai te ensinando a lidar com essa situação. Eu gosto de usar um acrônimo que eu brinco com as pessoas, que é o PIRI. Quando você estiver pirando, pire mesmo, que é pare, inspire, então respira ali um pouquinho, reflita o que aqui é realidade, o que é a minha conversa mental com a realidade. E aí escolha qual que vai ser a sua ação, né? Porque senão a gente fica sendo tomado pela ventania. Então, muitas vezes parar, respirar umas 2, 3, 4 vezes, olhar e falar: ah, ok, o que está acontecendo é que não tem tinta para eu pintar meu cabelo, e a conversa que eu estou falando com isso é: caramba, mas como é que eu vou ficar com o cabelo branco? Eu tenho uma reunião, uma live, eu vou fazer, e vai todo mundo me ver com o cabelo branco, e vão achar que eu sou uma relaxada, que eu não me cuido, que eu não devia estar assim. Isso é a conversa com o fato, né? Então, quando a gente consegue fazer essa análise, se distanciar um pouquinho, fazer essa análise, a gente tem mais condição de enxergar soluções. Mas é treino, e o treino vem através de coisas extremamente simples, e a gente consegue aplicar depois em coisas extremamente grandes, dolorosas, desafiadoras. Então ensinar ou mostrar isso para as crianças e adolescentes é importantíssimo, né? Importantíssimo.
a gente está falando de neuroplasticidade, né? A nossa capacidade do cérebro de se adaptar, o termo plástico do latim vem de moldável, né? A gente se adapta aos ambientes, se adapta às necessidades. Mas se você tem aquela mente sempre focada no problema, você já tem um caminho sináptico para isso. Agora, você começa a treinar a mente para olhar para soluções, requer um tempo, mas daqui a pouco você está automatizado a pensar nas soluções e não no problema. Mas é treino. Treino. E eu adoro, para mim, que aprecio essas técnicas há muito tempo, eu pude acompanhar de primeira fila que grandes profissionais como vocês dois, que pessoas estão escutando, trazendo isso para a conversa, né? Porque, como eu contei para a Regina, Fábio, na nossa live, né? Quando eu tive doente, que fazem 13 anos, né? Não fazem 50 anos, fazem 13 anos. E super profissionais de super ponta, num lugar, num centro maravilhoso, e ninguém, em nenhum momento, me trouxe aquilo. Né? Então, e eu fico super, nossa, me emociona às vezes de saber que os profissionais, os pacientes que vocês têm contato estão recebendo isso e de outras pessoas, né? Que realmente é uma coisa que eu acredito maravilhosa. Sabe que deu certo a coisa do YouTube, que estão entrando perguntas. Então, Legal. nós temos uma pergunta aqui que é: o pânico faz a nossa cabeça imaginar coisas além do que existe? Sim, Sim, com certeza. Vocês dois, conta aí. O que acontece quando a gente está numa situação de muito medo, foi isso que o Fá falou um pouquinho antes aqui. O medo, ele ativa uma área do nosso cérebro que é esse sistema límbico, a amígdala cerebral. Então, quando a gente está numa situação de medo, a amígdala começa a disparar um monte de mensagem para o nosso corpo, e isso vai amplificando a sensação de medo, né? E aí a gente perde um pouquinho o controle racional, que é dado por essa área aqui da frente do nosso cérebro, que se chama lobo pré-frontal. Então, é como se essa área saísse de cena e fica a amígdala disparando medo, 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 medo. E aí uma coisa que era muito simples vai virar um bicho-papão. Por isso que nessas horas, de novo, quando a gente faz essas práticas de diminuir a resposta de estresse e aumentar a resposta de relaxamento, a gente faz com que o volume que essa amígdala está apitando diminua e a gente aumenta o volume do comando do nosso córtex pré-frontal. E aí a gente consegue entender o que de fato é a situação e o que é esse monstrengão que eu estou criando a partir dessa situação. Então, o medo, ele faz com que a gente entre nessa espiral aí de pensamentos automáticos negativos. Acho que o Fá pode falar um pouquinho mais. Não, acho que ficou muito claro, né? Porque ele começa, essa espiral que a Rê coloca, a gente começa a conectar com pensamentos anteriores, de ideias anteriores, seja de experiência real ou não. Então, você tem um arcabouço ali de experiências que estão ali disponíveis. E você começa a conectar com isso, que não necessariamente são úteis neste momento. Mas por isso que cresce. E cresce realmente aquela coisa, né? Fazer uma tempestade em um copo d'água, né? Aquela frase que sempre escutamos, não sei se, e às vezes realmente sai do nosso controle, né? Às vezes quando a gente olha para trás, fala, nossa, realmente não era tão importante, mas é muito mais fácil olhar para trás e ver isso do que naquele momento, mas como vocês disseram, a prática constante eu gostei do Piri, Regina, depois talvez a gente pega e coloca isso nas redes da Lapinha, porque eu acho que ajuda, né, qualquer tipo. Tem uma pessoa que está pedindo que a gente fale espanhol, mas acho que a gente vai deixar isso para uma outra vez, né? Isso vai causar muito estresse na gente. Vai causar muito estresse, eu também acho. Não, isso a gente não vai fazer agora, a gente pode até fazer um dia, uma hora. Vamos falar um pouco dessa coisa de desapegar, né, Fábio? Acho que a gente falou um pouco disso antes, e que é uma coisa que parece super simples, mas eu acho ela tão difícil, né? Essa coisa do entregar, aceitar, entregar, desapegar. No mundo de hoje, que tudo, não sei, que eu acho difícil, eu tento, é uma coisa que eu estou levando o conselho de vocês, uma prática constante, mas é difícil, né? Então, fala um pouco aqui sobre essa coisa do desapego em relação à resiliência, Fábio. Vamos pensar antes, assim, quantas vezes a vida já virou de cabeça para baixo na nossa história?
quantas vezes as coisas já saíram do controle, aconteceram fatos diferentes daqueles que eu havia planejado, diferentes daquilo que eu tinha que eu estava esperando, né? Então, ao longo da nossa vida, cada um vai na sua linha do tempo aí e resgata. Vocês vão encontrar diversos momentos em que a gente se viu numa situação ruim, numa situação inesperada e aconteceu coisas que eu não queria que tivesse acontecido. Deixou de acontecer aquilo que eu gostaria que tivesse acontecido. E como é que você fez? Está arrastando a corrente até hoje? Muito provavelmente não, né? Então, o budismo, eu não sou budista, mas foi onde eu comecei, onde eu aprendi a meditar, isso há quase 15 anos. 15 anos. E ali eu aprendi muito um pouco desses ensinamentos. Eu gosto muito da filosofia budista, que coloca que o sofrimento vem do apego, onde a gente quer manter alguma coisa. E tem um outro aprendizado aí do budismo, também outro ensinamento budista, que é a impermanência da vida. Né? Nada na vida é permanente, nada é constante, nada acontece sempre. Né? Então, aquilo que é muito feliz, muito alegre, muito gostoso, também não vai ficar ali para sempre. Assim como aquilo que está ruim, também não vai ficar para sempre. Então, se a gente fica apegado àquilo que a gente quer, que gostaria que ficasse, aquele momento maravilhoso que eu tive na casa de amigos, numa festa, ou no aniversário, enfim, qualquer momento muito bom, quando aquilo acaba, porque vai acabar aquele momento, e eu fico sofrendo porque ele não existe mais, eu deixei de aproveitar, né? Eu não estou mais com o efeito positivo daquilo. Eu estou no foco do negativo, do que eu gostaria que fosse, e não vai ser. Mas tudo é impermanente. Então, aceitar que que o que vem pela frente agora é diferente, ou seja, é um novo normal, é o primeiro passo. Porque a hora que acabar a quarentena, se eu achar que eu vou voltar para a rua e vou fazer tudo que eu fazia antes, eu tenho uma grande chance de me frustrar. Porque se eu começar a fazer tudo que eu fazia antes, nossa curva vai começar a subir e a gente vai ter que ter uma nova quarentena. Então, Rê, se você quiser falar disso também. E acho que aceitar é diferente de gostar, né? Uhum. Não necessariamente a gente precisa gostar do que está acontecendo para poder aceitar. Aceitar isso. O fato é esse. E não tem muito que a gente vá fazer para mudar ele agora. Né? Então, não precisa gostar, mas eu preciso aceitar. Olha, nesse momento eu preciso ficar mais recolhido dentro de casa. Gosto, não gosto, mas é o que eu posso fazer para me proteger. Né? Então, acho que também um desapego nesse sentido, assim, né? Da gente... Do Tem controle. situações... tem situações em que é o que é o que está posto e a gente tem que lidar com isso, a gente gostando ou não gostando. Acho que essa questão do controle tem algumas pessoas, né, que se elas começam a perder um pouco o controle de qualquer situação, que isso causa um estresse para elas muito grande, né, que elas precisam estar no controle. E tem várias situações na vida, né, que a gente não tem controle, essa é uma delas, né. Mas você tocou num ponto super importante, né? Que a necessidade de controle, ela é inata do ser humano. A gente tem isso o tempo inteiro. Uns numa quantidade maior dessa necessidade, outros menor. Mas, então o que a gente pode fazer em relação a isso? Já que eu não tenho controle. Tem coisas que eu ainda tenho controle. Então, por exemplo, a minha rotina de casa. Ter horário para acordar e horário para dormir, as principais refeições, isso traz uma sensação de controle. Deixar o ambiente organizado também traz uma sensação de controle. Isso diminui aquela ansiedade latente, de base, que está ali constantemente deixando a gente num estado mais adrenérgico, né? Mais ansioso. E também, se a gente pensar, mesmo nas situações que a gente não tem controle da situação, a gente tem controle de como a gente reage à situação. Então, esse controle é o único que a gente tem em todas as situações. Como é que eu vou enxergar essa situação? E, de novo, aqui precisa de treino para a gente conseguir olhar para isso e como é que a gente vai agir ao invés de reagir. Super. Nossa, esse papo acho que a gente realmente tem... Porque eu acho ele pertinente para a vida, não só para o Covid, né? Aliás, eu falei pouco do Covid, eu já estou eu não aguento mais falar do Covid, não aguento mais falar disso, mas porque eu acredito que o que nós estamos passando agora, ela também vai fazer parte dessa da consistência, né, de aprendizados para outras coisas das nossas vidas, né, que vão vir, momentos difíceis. Então, agora que a gente está chegando nos últimos minutos aqui do nosso encontro, queria que vocês falassem um pouco realmente dessa coisa da retomada, né, essa coisa de aprendizados, escolhas. Eu acho que não teve uma pessoa no mundo mesmo, que não parou para pensar um pouco na vida nessas últimas 6, 7 semanas, né? De o que é importante, o que não é,
o que eu quero fazer, o que eu não quero, quem eu quero na minha vida, quem eu não quero. Mas acredito também que a grande maioria delas está com uma ansiedade tão grande de voltar ao normal que essas conversas com nós mesmos, elas vão entrar numa gaveta e elas vão sumir e a gente vai começar a vida. A gente vai abrir a porta e sair correndo, né? E pegar um avião e pegar assim. Então, o que a gente poderia falar um pouco, o que vocês podem falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa volta. Eu nem gosto dessa palavra retomada, porque retomada significa voltar ao mesmo lugar que a gente não vai voltar. Então, se tiverem alguma dica, um pensamento para dividir aqui com a gente sobre isso. Regina, começa você. Fran, eu gosto muito de escrever, né? Então, eu sempre acho que escrever, seja num papel, seja no computador, no seu bloco de notas do celular, escrever é uma coisa que a gente sempre precisa organizar o pensamento para fazer, e com isso acho que a gente se coloca ali com mais clareza o que a gente tem sentido esse tempo todo. Então, uma coisa que eu acho momentos de angústia ou nos momentos de calma dos próximos dias, tenta escrever o que você está sentindo, por que você está sentindo isso, de onde que vem essa sensação de angústia ou de calma. E com isso a gente começa a entender o que a gente quer manter na nossa vida e o que a gente não quer, né? A gente consegue materializar essa percepção do que a gente quer, do que a gente não quer. Porque senão a gente fica muito na sensação e às vezes ela se perde. Isso é uma coisa legal. E outra coisa que eu acho importante é assim, a gente não querer mudar a nossa vida inteira, né? Porque não, então agora vai ser tudo diferente, não quero... Porque quando voltar vai ficar tudo igual, né? Então, de repente, escolher duas coisas que você realmente quer mudar e seguir nelas. Eu lembro quando eu fiz a pós de medicina integrativa lá no Einstein, a gente teve uma aula com Plínio Kutaiti, e ele falou uma frase que me marca muito, eu acho que eu sempre repito essa frase para todo mundo, que ele falou assim: o esforço que você tem para cavar um buraco de 100 metros ou 100 buracos de 1 metro é o mesmo. Mas quando você cava um buraco de 100 metros, você chega muito mais fundo. E eu acho que esse momento é um momento para isso. De repente, escolhe uma coisa e se aprofunda nessa coisa. É isso aqui que é muito importante que eu quero manter quando as coisas começarem a tomar um ritmo diferente, né? Então, acho que ter essa clareza é bem importante. Ótima dica. Fábio, você queria ter me falado mais uma coisa? Eu lembro, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, infelizmente, obviamente eu estou generalizando, mas é que a gente é analfabeto emocional. A gente não foi treinado a entrar em contato com as emoções, sentir o que é isso, o que é aquilo, que emoção é essa, de onde ela vem. Então, indo um pouquinho ao encontro do que a Regina colocou antes, no primeira sugestão, escrevendo também, nuvem semântica também pode ser uma boa. Sabe quando você escreve uma palavra? Então, vamos lá, raiva, eu tô sentindo raiva, mas eu não sei o que é isso, de onde vem. De onde vem a raiva? Você começa a fazer flechinhas. Ah, pode ser porque eu não consegui tal coisa. Então, se eu não conseguir, outra setinha, é frustração. E aí você começa a criar conexões de experiências e de outras emoções relacionadas àquilo que você está sentindo. Isso é um jeito de construir esse repertório emocional. Isso ajuda muito em qualquer situação, né? Seja agora, enquanto a gente ainda está confinado, seja enquanto a gente vai lidar com novas frustrações quando começar a liberar a quarentena, o que a gente de fato vai poder fazer ou não. Então, acho que isso é uma atividade que a gente pode fazer sempre, sempre. Lembrar que a emoção está no corpo também. Então, traz para o corpo, sabe? É o nó na garganta, é o aperto no peito, é o frio no estômago. Primeiro a gente sente, depois a gente nomeia. Então, nó na garganta é angústia. Tá bom, o que é angústia? Enfim, e aí você começa, né? Então, o que é? Você nomeou, da onde ela pode ter vindo, quais os eventos que aconteceram, por que eu estou me sentindo assim. Então, é uma atividade elaborada cognitivamente, né? A partir de algo que você sente que não é cognitivo. Mas essa conversa existe ali constantemente. Uma outra dica que eu acho que é importante é começar a ter coragem de fazer as coisas, né? Sair para a rua, fazer as coisas, sair na rua na hora certa. Mas escolher alguma coisa de atividade e falar, bom, é isso que eu vou fazer. E isso já é bastante. Porque isso eu tô falando mais para quem tá morrendo de medo de sair de casa. Não vai ter um determinado momento que você vai ter que começar a sair de casa. Sai de casa com seus devidos cuidados, com todos os cuidados de álcool gel, quando você não tiver uma pia com água e sabão, que é melhor do que o álcool gel. Mas quando você não tem nada perto, você vai usar o álcool gel, vai usar a máscara, lembrando de como tira para não se contaminar e tudo mais. Mas saia,
faça as coisas, caminhe, tome seu sol, comece a ganhar movimento, porque essa ausência de movimento também vai ser uma barreira, né, que a gente vai ter que enfrentar daqui a pouco. Fábio, eu adorei essa palavra, nós somos analfabetos emocionais, né? E então, você acha que uma pessoa que é analfabeta, como todos nós somos capazes de aprender? Sem dúvida. De tudo. Todo mundo pode. Porque tem umas pessoas, né, que falam assim, isso não é para mim, ou não quero pensar nisso, ou sou muito mais pragmático, ou sou muito mais isso, ou muito aquilo, né? Mas todos podem aprender, né, Fábio? Todo mundo. O professor Roberto, né, da Regina, instrutor, ele fala assim que quando a gente não consegue tempo para meditar, essa desculpa de não tenho tempo, na verdade é quando a gente tem tempo de morrer. Então, o medo de morrer faz a gente não querer meditar. Só como assim morrer? Que parte sua vai morrer a partir do momento que você começa a se conhecer? Então, isso é um momento que a gente olha com medo e não entra em contato com essas questões. Tem uma outra frase que vem também do yoga que diz assim: quando você não tiver tempo, medite todos os dias 1 hora. E aí o discípulo pergunta: mas quando eu não tenho tempo de meditar? 2 horas. 2 horas. 2 horas. É isso. Essa daí que bom, né? Uma das dicas que me deram quando eu comecei a meditar também há um tempo atrás, ainda mais uma pessoa que pensa o tempo inteiro, estou pensando, era que os pensamentos eram como vagões de trens, né? E que vão passando assim na sua frente e você tem que deixar eles passar. Não entra num vagão, só deixa eles. E assim, é um visual que eu tenho na minha cabeça até hoje, assim, realmente essa coisa dos vagões de trem passando, né? E não assim, sabe, dar aquela entrada que é fácil, né? Acho que é. Mas também não é fechar os olhos para ele, né, Fran? É Uhum. percebê-los, estar consciente deles. Eu Uhum. falo quando eu estou ensinando um pouco de meditação, as pessoas falam, eu não consigo porque toda hora eu me distraio. Tá, nessa hora que você se distraiu, ou seja, na hora que você percebeu a sua distração, isso é um momento mindful. Você está consciente de onde você está. Você não está aqui na respiração, você está na lista de compra do mercado. Então, ao invés de você brigar com esse pensamento, tipo, eu não consigo meditar, eu fico me distraindo. Que bom que eu percebi, agora eu posso escolher voltar. Super, super. Uma forma de acolher isso tudo. Eu acho que essa desculpa de não ter tempo, dessas últimas 6 semanas, furou ela, né? Furou ela para muita coisa. Eu acho que essa coisa de assim, não tinha tempo para ligar para alguém ou para, sei lá, fazer alguma coisa. Acho que as pessoas tiveram tempo essas semanas, né? Bom, gente, eu queria agradecer vocês, queria deixar, se vocês tiverem uma palavra final, sempre uma alegria, vocês são ótimos. Estou louca para receber vocês na Lapinha em pessoa, são sempre bem-vindos. É tão bom saber que o mundo tem pessoas como vocês que estão ensinando de uma maneira tão simples ou prática ou verdadeira, né, para o ser humano poder se autoajudar, né, se autoconhecer. Então, eu pessoalmente agradeço, mas como a Lapinha eu agradeço muito. Regina, você tem algumas coisas mais a falar? Fábio, quiser terminar com alguma frase de inspiração? Fran, eu queria só agradecer o convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu estou ansiosa para estar pessoalmente na Lapinha, daqui a algum tempinho, quando a gente conseguir organizar isso de novo. E acho que a palavra final é realmente retomar essa coisa da simplicidade, né? De trazer o simples para a nossa vida. Acho que é importante a gente atentar para isso. Obrigada. A Lapinha é muito simples, você vai ver, Regina. Acho que você vai adorar a Lapinha, Regina. Tenho certeza que você vai adorar. Eu também Sabe? tenho. Você já foi, né? Você sabe que a Lapinha tem sua simplicidade, né? Não, e chamar a Regina para ir lá, né? Como a gente estaria essa semana, infelizmente, por conta aí do isolamento social, a gente não conseguiu. Foi justamente pensando no perfil, assim, não só em todo o conhecimento da Rê, mas pelo perfil. Tem muita gente que sabe muito, mas encaixar esse saber aonde tem direcionamento, onde vai ter ressonância, acho que foi esse o meu pensamento ali. Eu tenho certeza que vai ser muito legal quando a gente for. Eu tive o prazer de ir, é um lugar incrível, as pessoas são... eu não sei a melhor palavra para definir, mas acho que acolhimento é presente o tempo inteiro, né? Você vê que as pessoas estão ali de coração. Não estão ali porque foram treinadas a fazer daquela forma. São espontaneamente acolhedoras. Então, e acho que a minha palavra é essa, é acolhimento da gente com a gente mesmo, né? Na autocompaixão
de entender nossas limitações, entender o que a gente consegue dar conta de fazer, mas ir fazendo dentro do seu limite, mas ir fazendo. Maravilha. A gente aqui terminando, Regina, o seu Instagram, doutora Sangue Bom. Por ali as pessoas acham como contatar você, agendamento por telemedicina, tudo tá ali? Tá tudo lá, no perfil lá no Doutora Sangue Bom, tem telefone, tem o site para agendar, tem o link do podcast, tá tudo lá. E tem o site também, reginachamon.com, sem BR, então são os 2 contatos principais. E você, Fábio, você atende fora do Einstein? Eu não sou muito bom de marketing. Estou precisando dar uma ajudada aí, né, Fábio? Então, eu montei uma consultoria de gestão de pessoas com foco no ambiente corporativo, com foco em gestão de estresse e soft skills, né? São os desenvolvimentos socioemocionais para colaboradores. Chama Teamworks, né, do inglês. Então, ali a gente consegue ter contato e agendar. Também posso passar meu contato ali dentro do site, do contato que tem no site. Depois a gente pode fazer de atendimentos individuais, mas ali tem os ambientes, os trabalhos corporativos. Então, é um Instagram? Teamworks é um site ou é um Instagram? É um site. Então, é teamworks.com.br? É. Tá bom. Então, queridos, um beijo para vocês. Boa tarde, obrigada. Até logo mais. Mais uma vez, super obrigada pelo tempo de vocês. É sempre uma alegria, sempre um aprendizado. Eu sabia que eu tinha esquecido dessa frase do Plínio e eu anotei agora aqui, sem buracos, porque ela é muito boa mesmo. Então, eu vou usar ela. Gente, um beijo para vocês. Obrigada, tá? Obrigado a Tchau, todos. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.